O Dornier DO-X foi o mais pesado barco voador produzido na Alemanha em 1929. Ele era um barco voador ou será que ele era um avião que navegava? Fica a dúvida. Vinheta. Naqueles tempos a aviação não era nada gloriosa e seu principal concorrente era o mais feio Tupolev AN-T-20, produzido no tempo entre duas guerras mundiais. O avião não foi um sucesso, mas teve um papel sim importante na história. O Dornier foi financiado pelo Ministério dos Transportes da Alemanha, a fim de contornar as condições do Tratado de Versalhes. Esse Tratado de Versalhes foi após o final da Primeira Guerra Mundial, que a Alemanha perdeu. Ela era obrigada a cumprir algumas restrições, que incluía aí, no caso, proibia a Alemanha de produzir aeronaves muito rápidas e de longo alcance. O avião agradou ao público da época, mas não se pode falar o mesmo em relação às poucas companhias aéreas que existiam lá em 1930. Alguns acidentes não fatais foram suficientes para a aeronave literalmente não decolar as suas vendas e apenas 3 delas foram produzidas. Falando em dados técnicos, aí o avião precisava entre 10 e 14 tripulantes para transportar entre 66 até 100 passageiros, né? Tenta comparar com os dias atuais. Seus 40 metros de comprimento equivale hoje aí a um Boeing 737-800. Já em relação ao peso, nem tanto, né? Pois no máximo ele carregava 49 toneladas. Hoje um 737-800 pode levar aí 79 toneladas. É óbvio que isso não pode comparar devido às diferenças enormes de tecnologia. Eram 12 motores de pistão radial com alcance de até 1.700 km. A velocidade de cruzeiro de apenas 170 km por hora, bem mais rápido que, claro, os navios da época. A velocidade máxima chegava aos 242. O Dornier DO-X tinha um casco de duralumínio, com asas compostas por uma estrutura de duralumínio reforçada com aço, coberta com tecido de linho pesado. Olha só, com tinta de alumínio, ou seja, não era um avião nada leve. Claro, por isso que ele diminuía muito seu alcance, velocidade e a capacidade total. Só que não era fácil atravessar o oceano com ele, devido à baixa capacidade dos seus motores. No seu primeiro modelo, ele chegava a uma altitude máxima de 425 metros. E após algumas melhorias, ele foi até os 500 metros de altura. Olha que loucura, que era mais seguro para a travessia. A sua luxuosa cabine de passageiros se aproximava muito aos padrões dos navios transatlânticos da época. Hoje existe muito luxo dentro de uma aeronave, principalmente na primeira classe e na business, mas ainda naquela época era muito mais. Também havia 3 decks. No convés principal havia uma sala para fumantes, lembrando que hoje não pode, né? Com seu próprio bar, um salão de refeições e assento para 66 passageiros, que também poderiam ser convertidos em camas para dormir nos voos noturnos, que você pensa, demorava uma eternidade. O navio voador, como assim foi chamado, foi lançado para seu primeiro voo de teste em 12 de julho de 1929. Em o seu voo de número 70 de testes, lá em outubro, haviam 169 passageiros a bordo, o que para a época estabeleceu um novo recorde mundial. Mais pessoas transportadas em um único voo. Detalhe, levou 20 anos para uma outra aeronave quebrar esse recorde. Após uma corrida de decolagem de 50 segundos, o avião subiu lentamente a uma altitude de 200 metros apenas. Com o resultado do seu tamanho, todos os passageiros foram convidados a se amontoarem em um lado para ajudar o avião a fazer curvas. Prático, não é mesmo? Mas era preciso fazer voos de demonstração com o avião. Bom, e ele decolou dessa cidade maravilhosa sob o comando do rapaz que também está o nome embaixo, que eu não vou me arriscar muito, para um voo transatlântico de teste para Nova York. A rota levou ele para a Holanda, para a Inglaterra, França, Espanha e Portugal. A jornada foi interrompida em Lisboa em 29 de novembro, quando uma lona entrou em contato com um tubo de escape quente e incendiou a maior parte da ala esquerda. Olha que bizarro que era a aviação naquela época. Depois de ficar algumas horas no porto de Lisboa, enquanto as novas peças eram fabricadas e os danos reparados, o barco voador continuou, com muitos contratempos e atrasos pelo caminho e ao longo da costa ocidental da África. A partir dali ele atravessou o oceano para Natal,
Aqui no nosso Brasil, a tripulação foi recebida como heróis pelas comunidades locais que ainda eram compostas por imigrantes alemães. O voo seguiu para o norte via San Juan, na Costa Rica, Estados Unidos, finalmente chegando assim a Nova York 10 meses depois da partida, aquela cidade com nome bonito aí. Realmente valia muito a pena voar em 1929, hein? 10 meses. Após alguns meses parados, junto com a Grande Depressão dos Estados Unidos, da Bolsa, na quebra da Bolsa, todos os planos de marketing do Dornier foram por água abaixo. Ele partiu de Nova York, voltou a Berlim e dessa vez levou apenas 3 dias, onde foi recebido por uma multidão aplaudindo. Agora tem uma diferença, hein? 10 meses e 3 dias, e agora em 8 horas você cruza o oceano. O avião original foi entregue a Deutsche Lufthansa. Não tem nada a ver com a Lufthansa de hoje, que na época era a Companhia Nacional da Alemanha. Só eles adaptaram o nome, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Depois que a Dornier Company, a fabricante, não tinha mais dinheiro para continuar os testes e a operação da aeronave. Teve ainda em 1932 um tour pela costa alemã e com relativo sucesso. Tanto que a Lufthansa planejou um voo de Viena, Budapeste até Istambul, um ano depois. Mais alguns acidentes e fiascos e já estava chegando a época da Segunda Guerra Mundial, onde o avião ficou em exposição e infelizmente ele foi destruído pela RAF, a Royal Air Force, a Força Aérea lá do Reino Unido, dos britânicos. Pedaços da cauda arrancada ainda estão em exibição no Museu Dornier, na cidade com o mesmo nome. Embora nunca tenha sido um sucesso comercial, o Dornier DOX foi uma aeronave mais pesada do seu tempo e pioneira em demonstrar todo o potencial do serviço aéreo internacional de passageiros de um avião de grande porte. 3 foram construídos no total, o original operado pela Dornier e outras 2 máquinas baseadas em pedidos da Itália, o X2, nome Umberto Maddalena, o registro dele é o India Romeo Eco Delta India, e o X3 Alessandro Giordini, é isso? De registro India Alpha Bravo Bravo November. As variantes italianas eram um pouco maiores e usavam um motor diferente. Dornier afirmou que o X2 era a maior aeronave do mundo na época, cada um deles equipado com motores refrigerados a água. Ele entrou em serviço em 31 e o X3 em 32. Esses outros 2 aviões da Sana, que então era a companhia estatal italiana, na verdade foram requisitados pela Força Aérea Italiana e usados pela Força Aérea justamente para fazer demonstrações e espetáculos públicos, já que aviões desse porte eram uma grande novidade na época. Depois que os planos para um serviço de passageiros de primeira classe entre Gênova e Gibraltar foram considerados totalmente viáveis, o X2 e X3 foram usados para cruzeiros e treinamentos de oficiais, manobras aeronáuticas e voos publicitários. Nunca entraram em operação para voos de passageiros. O final da história você já imagina, ele não virou sucesso e virou sucata, né? Portanto, o Dornier foi sim um avião muito importante para a história da aviação mundial, serviu de estudo para a fabricação de outras aeronaves e lá em 1929, você imagina como esse bicho não era grande e todo mundo deve ter ficado muito louco com esse avião. E você gostou? O que você achou desse avião? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários, e se gostou, deixa aquele joinha maroto. Até o próximo vídeo.